Então, gente, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Obrigado por todos estarem aqui, né? Que possa ser um ótimo estudo. Eu estava falando com o Satir antes da gente começar aqui, né? Que é interessante porque é quase que uma das primeiras obras, né? Dessa série foi antes do Paulo Henrique fazer o estudo sobre a adulteração do céu e inferno, né, Satir? Falou? É, E parece voltar para trás, mas é interessante porque muito do que ele está falando hoje, a gente vê que está lá na obra. Eu li um pouquinho dela, cheguei até umas 100 e poucas páginas aí, e é muito interessante. Como pelo menos o meu principal objetivo é entender mais da filosofia com a educação, né? Porque eu tenho até a intenção de passar a produzir materiais mais voltados a isso, né? Acho que vai ser um estudo bastante legal, né? esse estudo promete, né? Ajuda a gente a entender mais ainda do Espiritismo, né? Porque Sim, as raízes, essas são as raízes do Espiritismo, na verdade, né? sim. Então, vamos continuar estudando as raízes do Espiritismo, que deu origem às ideias, né? Hum. Boa tarde, Clarice. Oi, Seja Clarice. bem-vindo. Boa tarde, Clarice. Boa Vamos lá, tarde. então. A gente vai fazer, então, a leitura aqui. Qualquer coisa a gente vai parando, comentando, né? Eu vou começar lá pelo começo, a Revolução Espírita, que é um texto de Kardec, Paulo Henrique apresenta no comecinho da obra, né? O Ok. maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Exiguidade é dificuldade? Custos Exíguo. limitados, né? Ah, é Exíguo. limitado. É. Então, apesar da limitação dos meios de ação, né? Se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus só tivesse para oferecer à posteridade alguns fatos maravilhosos, hoje talvez apenas o conhecêssemos de nome. Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens pudessem compreendê-las. Portanto, Um minutinho só, Paulo. No portanto, você parou. Que página que é isso, bem? Eu não estou achando. A é Revolução logo no Espírita, comecinho, é o primeiro texto. Página a 13. introdução? A introdução? Não, antes. No Ah, livro é antes. página 13. É que eu tô na. Desculpa. Perfeito. Tá, é que eu tô no livro da Amazon, eu não consigo ver página, Sim, sim, desculpa, Paulo. né? Portanto, conforme suas palavras, seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que devia completá-lo. Ele previra assim que os homens se equivocariam com as suas palavras, que se desviariam dos seus ensinamentos, numa palavra que desfariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. A possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual é um novo domínio que se revela para nós e que tem ainda mais importância, porquanto ele alcança todos os homens sem exceção. É uma revolução que se realiza nas ideias. Revolução tanto maior quanto mais poderosa, quanto mais atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Os frutos que o homem deve retirar dela não são somente para a vida futura. Ele os colherá sobre a terra pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. Trechinho lá da Gênese. Eu acho muito interessante, né? Porque quando, quando ele fala, né, dessa recuperação, eu antes imaginava, né, que era assim, Jesus deixou lá atrás e aí veio o Espiritismo, né, como se antes disso não tivesse nada. E é justamente o que ele trata na obra aqui, né? Todo o caminho que levou ao surgimento do Espiritismo, né? Só tira tá sem som. As ideias dos homens, né? Que é o que ele fala aqui, né? A ciência.
propriamente dita. Aí que a gente não teve essa conexão com a ciência e foi construindo a ideia, foi interrompida e foi retomada agora, né? Então, as ideias dos homens, que veio com a filosofia, veio com um monte de coisa, depois mesmo de Jesus, é que, né, não foi perdido, né, a inteligência do homem, as ideias que ele tinha continuaram evoluindo em vários caminhos, aí, até desembocar nessa possibilidade, né? Não só Mesmer, mas antes de Mesmer, outros também, né? Então... Legal. Eu vou aqui para as abreviaturas, acho que vai ser interessante a gente citar, né? Paulo Henrique, ele usa várias abreviaturas que a gente vai ver durante o livro. Depois acho que eu vou até fazer uma anotação no TXT disso aqui para ficar mais fácil, porque ele usa aqui, ó, LE1, deixa eu rapidamente colocar na tela aqui. Todo mundo tem, eu acho, não tem não? Todo mundo tem a obra? Todo mundo tem a obra. Tem? Mas não, todos não. Eu não tenho. Não? Não. Tá. Eu vou deixar aqui rapidinho só para a gente ver essas abreviaturas, depois eu volto, então. Tá, então ele usa aqui LE1, 1E, né, que é do Livro dos Espíritos, a primeira edição de 1857, e LE para o Livro dos Espíritos, lembrando que tem uma diferença bem grande entre as duas, né, ele praticamente dobrou de tamanho, né, foi bem alterado entre uma e outra. Livro dos Médiuns, LM, o que é o Espiritismo, VE, Viagem Espírita, de 1862, ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, CI, Céu e Inferno, G, a Gênese, OP, Obras Póstumas, e a RE, Revista Espírita, né? 58 a 69. Uma coisa rapidinho aqui. O pessoal ainda tem gente tentando entrar lá. Prefácio. O prefácio é legal a gente falar também, né? Vamos ler tudo, né? Tá. Grandes mudanças ocorreram nos 3 anos passados, desde a primeira edição desta obra, não só nos acontecimentos que se sucederam, mas também quanto à compreensão da história do Espiritismo. Para Allan Kardec, o Espiritismo põe em revolução o mundo visível e o mundo invisível. O movimento é dado não pelos homens, mas pelos espíritos predispostos por Deus. Ele é irresistível, porque é providencial. Da Revista Espírita 65. Trata-se, pois, de algo inevitável, previsto, em vias de realização. Mas qual seria o seu caráter fundamental? A resposta é de que não se trata do fim do mundo, como alegam falsamente as previsões catastróficas imaginadas desde a antiguidade pelos dogmáticos, nem de revoltas armadas geradas pelo ódio e pela completa desilusão dos povos, como imaginam os materialistas, né? E aí a gente pode até adicionar, né, hoje em dia, que também não é uma transformação física do globo terrestre, né, como inclusive o movimento espírita muitos têm falado, né, achado que a entrada do mundo numa fase de regeneração vai ser uma revolução física, e não é essa revolução de ideias, né? Inclusive Kardec já tinha anunciado lá no finzinho do céu, não, a Gênese, né, Satiro? Sim, é isso mesmo. Diga, Clarice. Paulo, olha, você acabou de ler o prefácio da Rita Folker, é isso? Eu acho que é isso. Não. É o da Paulo Henrique de Figueiredo. Não, pelo seguinte. Do autor. Esse. Então, não, eu estou nesse livro aqui. É esse livro que a gente está vendo. Sim. Ó. Eu estou aqui no prefácio da página 17, por Rita Folker. E está completamente diferente do que você leu. Não, é porque esse prefácio é o prefácio do autor, a segunda edição. É de 2019 esse prefácio.
Ah, então eu acabei de comprar um livro velho já, daquele de 2016. Esse é Ah, a segunda edição, então não sei. Até É porque não tinha isso 2019 na esse. Amazon, né? E eles botaram na Amazon até. Então pode ser que Tem tenha alguma novidade. diferença, tem diferença. A gente está com a primeira edição, é diferente. Então projeta aí Mas esse olha, início. quer dizer, que pena, que eu vou pena. colocar na Projeta o tela aqui, início aí. nessa partezinha para Ah, e não, vocês. não, o que é lamentável é que a gente assim, já está com outra obra, que é uma obra, na verdade, 2016 está muito perto, e a gente já está com uma obra desatualizada, né? E as Ah, livrarias não sabem disso, sim, entendi. mas ok. Boa tarde para quem chegou agora. Marisa, os demais que eu não vi. Gente, por favor, se vocês quiserem me interromper, podem falar, porque eu fico com duas telas. Às vezes eu não vejo vocês aqui do lado, tá? Enquanto estou lendo. Essa obra, engraçado assim, essa obra que a gente tem também é de 2016. Só que ela tem o prefácio do autor, a segunda edição. Acabei de ver. É, Engraçado. e só tem isso aqui, ó. Eu comprei a minha ano passado, mas é 2019. Eu comprei a minha essa semana em Kindle, né? Entendeu? E ela é de 2016. Acabei de olhar, mas ela tem o prefácio do autor. Ah, Página estranho. 15, é isso? Aqui não tem prefácio do autor nessa edição, tem essa dessa Vai na Rita página Não, primeira. 15. É a Larissa, nossa segunda edição. A sua deve ser a primeira edição. a minha do Satiro é de 16, mas é segunda edição, por isso que tem o prefácio. Agora, quem tem a primeira edição, não tem o prefácio da segunda, porque ela não foi É publicada só esse ainda. trechinho, é só esse trechinho. O Tá, Paulo projeta aí. tá aí, né, na tela. Então, o que o Espiritismo prevê é um movimento inédito na história da humanidade, apenas comparável às conquistas da inteligência e da tecnologia da era científica, que foi apenas a primeira fase. Agora prepara-se a etapa da grandiosa e definitiva evolução moral. Acho que é revolução aqui, né? Eu estou errado. Não, Não, é evolução. A gente evolui. Evolui é Evolução mesmo? moralmente. evolução mesmo, tá Ah, certo. tá. É Evolução moral. evolução. Revolução é quando está Ah, indo tá de um certo. jeito e está errado, a gente faz a revolução. Tá certo. Se a descoberta das leis puramente materiais produziu no mundo revoluções materiais, a do elemento espiritual nele prepara uma revolução moral, porque muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais enraizadas. Ele mostra o caminho sob um novo aspecto, mata a superstição e o fanatismo, engrandece o pensamento e o homem, em lugar de se arrastar na matéria, de circunscrever sua vida entre o nascimento e a morte, se eleva até o infinito. Revista Espírita 64. Uma revolução representa profunda transformação, guinada de propósitos, estabelecimento de novas bases, mudança de paradigma. Ou seja, a moral do velho mundo deve dar lugar aos conceitos de uma nova ordem de ideias para a conquista, para a constituição de um novo mundo. Essa mudança de disposição se dará da heteronomia para a autonomia moral. Os governantes das primeiras civilizações, com o objetivo de governar os povos pela subjugação, disseram ter o poder sobre as forças divinas, apresentando as religiões como infalíveis e imutáveis. Submetendo os seres simples e ignorantes que vivenciavam suas primeiras vidas humanas a ordens imperativas, impondo, afirma Kardec, o princípio da fé cega e da obediência passiva. A gente, inclusive, estudou na Revista Espírita, tem lá, né, principalmente sobre os egípcios, né, eles falam bastante isso, que eles conheciam o espiritismo em grande profundidade, mas para o povo era passado aquela face do terror, né. A heteronomia moral, imposta à humanidade desde então, funciona pelos castigos e recompensas, competição e obediência às leis externas. Também o pensamento materialista, vendo o ser humano como animal que pensa e imagina a inexistência do livre-arbítrio. Deste modo, os indivíduos seriam submetidos irresistivelmente ao condicionamento de seus hábitos, seres moldáveis, inertes, máquinas de servir. É que seria bem a teoria materialista, né? Principalmente, né, materialista.
Hoje sabemos que surgiu na França, desde o início do século XIX, uma reação espiritualista que via no materialismo somente a consagração do egoísmo, e nas religiões formais exatamente o mesmo propósito, em diferentes roupagens. Trata-se de pensamentos estagnados, garantindo os privilégios de poucos na manutenção do velho mundo. Para os espiritualistas racionais, o mundo novo requeriria uma nova ordem, fundamentada na conquista quanto aos valores perfectíveis do espírito humano, espelhando-se nos valores divinos do verdadeiro, bom e belo. Cabe permitir ao ser humano o desenvolver pelo seu próprio esforço as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Achei interessante aqui essa parte do início. Hoje sabemos que surgiu na França, desde o início do século, uma reação espiritualista, que via no materialismo somente a consagração do egoísmo. E nas religiões formais, exatamente o mesmo propósito. Ou seja, as religiões não diferiam. Elas apresentam o egoísmo como uma coisa muito forte. Né? Elas colocam muito esses aspectos, né? Que é justamente um posicionamento de quem é heterônomo, né? A gente, Sim. sendo heterônomo, a gente acaba buscando esses caminhos do egoísmo, do orgulho. Achei interessante essa passagem aqui, esse lembrete. Legal. Por meio delas, razão, vontade e imaginação, faculdades da alma, né? Poderá alcançar a inteligência e o domínio de si próprio e do senso estético. Até hoje, eu não entendi o propósito do senso estético. O domínio de si próprio e do senso estético. O senso estético é a questão de como fazer as coisas, eu acho, né? Eu sempre tenho essa leitura. Que seria o belo, né? Senso estético é a faculdade criadora do espírito, Imaginação, né? referente ao belo. Exatamente, ele desenvolve essa faculdade. Isso. Você acha isso no espiritualismo racional? Por exemplo, quando a gente está formando um texto, por exemplo, a gente está usando a imaginação, é que a gente acha que a gente não está, mas na hora que a gente está falando, a gente está usando a imaginação. A gente usa quase o tempo inteiro Justamente. a imaginação. Na hora de fazer alguma coisa, a gente está usando a imaginação, não é só a arte, a música. Não é só o conhecimento que está empregado ali, é a forma como você apresenta o conhecimento. Tanto que isso evolui, né? Eu posso saber escrever bem, eu posso saber falar bem, eu posso saber desenhar bem. Não é o senso estético, a gente liga muito à imagem, mas não é só a imagem, é tudo isso que a Ariane falou. Foi um bom exemplo, Ariane. Para a gente fazer uma fórmula matemática, a gente precisa ter a criatividade. Para fazer um parágrafo, né? Para fazer tudo, Então, a gente acha que senso estético é só as artes, né? Seja ela culinária, seja o que for, mas não é. Tem um monte de coisa que vai junto. Assim eu entendo, né? Eu tenho esse mesmo entendimento, entendeu? Porque assim, uma coisa é você... A razão e a vontade te dão um argumento, mas como é que você vai apresentar isso? Num desenho, num filme, num áudio, num parágrafo escrito. Esse parágrafo escrito ele pode ser sempre da mesma maneira? Não. Tem gente que faz poesia, tem gente que escreve um romance. Então você passa a ideia de diferentes formas, entendeu? Eu posso narrar uma cena e você chegar e levar você a imaginar. Eu posso ir direto ao ponto e apresentar uma teoria. Então tem várias maneiras de você se expressar. Isso também se desenvolve. Todos nós temos que desenvolver isso. Esse é meu entendimento, que nem a Ariane falou, do senso estético, da imaginação. Até agora, não. Entendi. Legal. Obrigado. O domínio de si é a própria chave da moral, pois controlando a vontade, o ser escolhe entre o bem e o mal. Aquilo que ele tem... na verdade, o Paulo Henrique, ele acho que ele ultrapassou um pouco, né? Ele ultrapassou isso. Esse pensamento. Nos últimos estudos, né? Que só existe o bem. E a escolha se dá pelo bem. O mal é feito por exagero, né? Apego material. A gente escolhe entre agir, na verdade, né? Isso. Agir dessa ou daquela forma.
Ele deu uma evoluída nisso daí, ultimamente. Legal. Mas ao mesmo tempo, assim, a maioria da humanidade ela está mais heterônima que autônoma. E uma das bases da heteronomia é a dualidade, né? É o Pelo duplo menos eu entendo princípio. assim. É você Sim. ter que ficar escolhendo duplo princípio. Então, eu acho que faz sentido, apesar dele já ter evoluído, o Paulo Henrique, assim, nessa ideia, faz sentido para a gente ainda isso, né? Porque a gente, como ser ainda em evolução, ainda não entendeu muito bem isso. Mas lembra que isso é Eu uma acho. falsa ideia, né? Sim, Ou seja, você sim, pode até acreditar nisso, mas isso não existe. Isso não se exato, dá da exatamente. forma de uma escolha entre o bem e o É, mal. sim, Essa é a falsa ideia, é o duplo princípio. sim. É uma A das gente falsas ainda está ideias. mergulhado nessa falsa ideia, é difícil para a gente. É que assim, Pelo menos para mim é ainda. o meu pensamento passa pelo seguinte, né? Tem passado nos últimos meses, né? Faz uns 3 meses, né? Que ele apresentou mais esse conceito. Passa pelo ponto de que assim, se eu obtive a razão, eu consegui entender a lei divina. Obviamente que você não estende no instalo, né? Você vai compreendendo, é gradativo isso. Mas no momento que eu começo a compreender isso, eu já começo a fazer o bem, conscientemente. Isso é a consciência de fazer o bem. Se eu dominei isso e ao invés de fazer o bem, me deixo levar pelas paixões, por exemplo, porque para mim é mais agradável, eu quero obter alegria, eu quero obter, né, eu estou com medo, qualquer coisa do gênero, aí eu conscientemente larguei de mão o meu conhecimento e segui o outro caminho. Aí você está se afastando da razão, você está se mantendo na matéria. Aí você vai estar fazendo o mal, é o que gera o sofrimento na gente. Ao contrário que as pessoas acham, né? De que as emoções são boas. As emoções têm que ser dominadas para ser usadas, não para serem dominadas, para a gente sobrepor a razão. Algumas vezes elas estão certas, nem sempre elas estão certas. A gente tem que saber usar isso daí. Então, por isso que não há uma escolha, né? Eu só escolho o bem quando eu domino a coisa conscientemente e eu sei que aquele é o caminho que não me leva para o sofrimento. Enquanto eu estou no caminho, eu vou errando, né? Para esse lado. São duas que são distantes, não é um momento de escolha. Legal. Então, essa escolha controlando a vontade, o ser escolhe descobrindo as determinações da lei divina presente em sua consciência, é o que o Satir falou, né? O Sim. Espiritismo, sendo o desenvolvimento do espiritualismo racional, faz valer este entendimento, abrindo caminho para a mais completa implantação da autonomia moral no mundo. A autonomia tem valores opostos ao velho mundo. Seus recursos são a solidariedade, oportunidade para todos de aprender a aprender e agir, Isso. sem esperar aplausos ou por ter medo do castigo. Aquele que tem conquistas é valorizado pelo grupo, pois a ele pertence. Aquele que sofre recebe o auxílio dos semelhantes, pois sua dor é a de todos. Assim, não há competição, mas há cooperação, que é o total contrário do que a gente vive hoje, né? Ainda. Diga, Horácio. Ativa o seu som. Tá sem som, Horácio. Tá sem som, Horácio? Pede para ele abrir o som. Pede para ele abrir o som, Paulo. Tô tentando. Aí. Não, você tem que dar-me áudio. Não, você consegue aí, mas tudo bem. Você vai estar falando, Horácio. Não, não, pero já passou. O que eu queria acrescentar é que, ademais, o que dizia Ariane, ademais de que o mundo está muito heterônomo, e também por comodidade também, não? Sim. Era uma coisa que eu queria dizer e que passou já, não? Pero a mano levantei porque estava testeando. Me Tá apareció bom. aí na pantalla. Me apareció na pantalla. E eu não sabia o que fazer. Tá bom. Mas já está, já queria falar isso também. Sim, Antes. mas é isso mesmo.
é comodidade também, né? É cômodo, né? Você transfere para os outros. Porque não se eu é, errei, não foi o é, não é diabo. fácil, não é fácil ser autônomo. Às vezes, né? Não é Autonomia é um fácil para aprendizado, todos. né? É um Autonomia é aprendizado. um aprendizado. E é sacrifício também. Sim. É sacrifício e é... Sacrifício como? Desculpe. Como sacrifício? E você tem que começar a, por exemplo, em meu caso, eu estou muito feliz de esta revolução que está acontecendo. Sim. Por quê? Porque eu me redescubro, o meu eu. Entendi. Sim. E Derrubar suas barreiras, você diz. Sacrifício no sentido de você ter que derrubar suas barreiras, superar-se. você É tem que isso? lutar, eu tenho que lutar com meus pensamentos, com meus instintos, com meus sensos corporais, sobretudo meus pensamentos. Sim. Eu sou uma pessoa que penso muito e Sim. isso me leva... Todos nós Então, temos. Sim. Todos nós Mas, temos. claro, É que a gente tem que ter a sim, ideia que se o mundo todo é muito mais heterônomo, com certeza. Mas a heteronomia não vai se resolver se a minha heteronomia ela não se resolve se o mundo todo ficar autônomo, isso não resolve nada. O esforço é individual. É cada um de nós que tem que conseguir se superar, evoluir, justamente, elaborar suas faculdades da alma, né? Trabalhar nelas, buscar inteligência, e aí, ao dominar as faculdades, conseguir as faculdades da alma, você vai no caminho dominando as paixões e superando o instinto, né? O instinto por completo. Acho que a palavra é superar. sí. Yo siento una reconciliación con la divinidad, con Deus, que inconscientemente tenía esa idea en mi mente de heteronomía, sim. Todos ¿no? temos. As nossas Sabe? ideias, a nossa dificuldade de heteronomia. Sabe, Horácio, você Uhum. falou, né? Assim, é confortável, parece confortável, mas é por isso que acho que é por isso que o Espiritismo é a única doutrina que existe que é capaz de dar tanta força para essa transformação, como ele está colocando aqui, né? Porque parece confortável, mas é muito mais sofrido continuar na heteronomia, né? Porque ela acaba levando a um sofrimento, né? Porque a gente não raciocina sobre o que faz, porque a gente entra Deixa levar. deixa levar. E quando a gente entende, pelo menos eu falo por mim, né? Quando eu entendi o princípio da autonomia, quando tudo isso assim se fez às claras e você fala, não, o negócio é comigo e eu vou fazer o meu esforço, a gente vai percebendo os resultados desse esforço dia após dia, né? E a cada dia você vai vendo, poxa, eu venci isso aqui, eu consigo fazer. Claro. E a gente vai, eu não sei, pelo menos para mim, né? Vai ficando uma vida tão melhor, tão mais leve, tão mais decidida, né? A gente não fica ao Sim. sabor das ondas com o barco quebrando, né? Não é vida leva eu, né? Como é que é a música? Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Então. A gente tem controle e a gente sabe para onde está indo. E quando a gente não tem controle, às vezes a gente chega no lugar que a gente não queria estar. E aí você vai ter que... Você se colocou aí, não foram os outros que te colocaram aí. Foi você que escolheu ir para esse lugar. Deixou a vida de se levar, ficou conforme, ficou acomodado, se deixou condicionar pela sociedade, seja lá por que for, por alguém, por alguma autoridade. Tua mulher, por exemplo, a minha pelo menos me condiciona, né? Fazer o quê? Aí eu não posso fazer nada. Essa daí eu vou superar daqui umas 10 mil vidas. Isso aí.
É um mal necessário. Ah, infelizmente. No nível que eu tô, é o mal necessário, com É certeza. um mal necessário. Bom, Bueno, muy bien. então, a autonomia tem valores opostos ao velho mundo. Seus recursos são a solidariedade, oportunidade para todos de aprender a aprender e agir sem esperar aplausos ou por ter medo do castigo, né? Que a gente estava falando é o contrário do que se vive hoje em dia desde os primeiros anos do prezinho na escola, né? Aquele que tem conquistas é valorizado pelo grupo, pois a ele pertence. Aquele que sofre recebe auxílio dos semelhantes, pois sua dor é a de todos. Assim não há competição, mas cooperação. Os velhos pensadores reencarnacionistas da antiguidade viam a encarnação como castigo divino pela queda da alma que enfrentou a Deus pela desobediência, merecendo assim o seu implacável castigo. O Espiritismo transforma esse dogma equivocado, demonstrando que a encarnação é uma necessidade natural do espírito, que faz uso das oportunidades para o seu desenvolvimento intelecto-moral. Em 2019, novas descobertas de documentos manuscritos originais de Kardec, guardados por ele para garantir uma história do Espiritismo baseada em fatos e não em lendas, foram encontradas depois de um longo caminho, escapando da destruição dos inimigos invisíveis. Eles demonstraram que a proposta de autonomia da teoria espírita original foi desviada para que não fosse conhecida pela humanidade. Esse desvio durou quase 150 anos, mas chegou a hora de restituir a verdade. Toda esta saga está relatada na obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, da editora Feal. Aliás, todos os livros anteriores, mesmo as teorias esquecidas do magnetismo animal e este, Revolução Espírita, foram doados ao grupo Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Esta nova obra, Autonomia, faz da investigação a constatação de uma realidade histórica, pois a Revolução Espírita surge quando a humanidade está pronta para a transição do mundo velho ao novo, da heteronomia para a autonomia. Resta aguardar que o futuro, que certamente ocorrerá, confirme estas previsões pelos fatos. Neste tempo, a felicidade será uma conquista da humanidade. Os desvios, privilégios e o mal que prevalecem em nosso tempo estarão sepultados no passado, lembrados apenas pelos registros da mídia. Não importa quanto tempo leve, pois será em definitivo. Otimista, né? Graças a Deus. Sim. E eu lendo aqui é interessante. Quando eu comecei a estudar essas coisas, a ver, eu pelo menos entrei numa pilha, né? Meu Deus, tem que ser para hoje, a gente tem que correr, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. Só que assim, na verdade, eu tenho que fazer isso se eu quiser para mim, né? E conforme eu vou aprendendo, que cada um vá aprendendo. Quando esse tempo aqui chegar, quem sabe a gente possa voltar como trabalhador, né? Um pouquinho mais esclarecido, né, do que agora. Sim. Agradecimentos eu vou passar. Ver que era 5h40, aliás, 3h40, dá para ler um pouquinho, né? O que teria entusiasmado um intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de revolucionar o mundo? O reconhecido professor Hippolyte Léon Denis Riveil adotou o pseudônimo Allan Kardec em O Livro dos Espíritos para não confundir os leitores, já que seu nome real era amplamente conhecido por diversas obras na vanguarda do pensamento educacional. Riveil defendia a educação pela liberdade, como pensada por Rousseau e proposta por Pestalozzi. É intrigante o fato de que o professor, estudando os ensinamentos dos espíritos superiores, viu neles tão importante inovação que caracterizou como uma revolução moral, porque muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais enraizadas. Concluindo que isto tão só pelo conhecimento de uma nova lei da natureza, que dá outro curso às ideias, uma finalidade a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro, fazendo encarar as coisas de outro ponto de vista. Uma coisa interessante para quem não leu aqui, eu acho que é bem interessante tentar fazer leitura dos textos de Riveil,
os textos educacionais de Réveillon, né? Tem aquele plano proposto para a educação francesa, alguma coisa assim, o nome. Tem o discurso proferido não sei o que lá dos prêmios, no recebimento dos prêmios. Depois eu coloco no grupo lá do Telegram, né? Isso a gente acha na internet, são fáceis de ler. E eu tive contato essa semana com Rousseau, que eu nunca tinha lido nada. E eu achei assim interessante ver o que ele pensava, a diferença, né, para o espiritismo, enfim, são leituras complementares que talvez ajudem, né, nesse estudo aqui. Quanto às crenças enraizadas do velho mundo, o espiritismo responde que não faz sentido o dogma do fim do mundo. Deus não vai destruir sua obra. O universo onde tudo vive e por toda parte se habita não teve começo e não haverá aniquilamento da vida. Por outro lado, a teoria espírita nega as doutrinas modernas que preconizam como necessária uma última revolução sangrenta para a criação de uma sociedade igualitária, né? Sendo assim, o grande aperfeiçoamento da humanidade não se dará por um julgamento final definitivo, nem mesmo por convulsões sociais, lutas e enfrentamento. Surpreendentemente, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Da Gênese. Mas qual é a mudança conceitual do indivíduo que tem o potencial de transformar toda a humanidade? Gente, não me deixa falando sozinho, né? Vocês querem falar, falem aí. Pretendemos demonstrar nesta obra que a doutrina dos espíritos defende e fundamenta uma revolucionária moralidade descoberta na era moderna, a autonomia moral ou autogoverno. Durante milênios, as religiões tradicionais e seu clero sustentaram a moral como sinônimo de submissão a um Deus que castiga e condena por toda a eternidade aqueles que ousam enfrentar suas ordens, perdoando e deixando todas as recompensas aos obedientes e submissos quando chegasse o fim do mundo. Essa é a tese da heteronomia. Alguém quer falar? Y autonomía no acredita en eso, na desaparición del mundo. O espiritismo, né, demonstra que assim, não é que o mundo para chegar Tengo miedo de numa falar nova alguna cosa. Não, para chegar numa nova fase, né, numa fase de transformação moral, o mundo não precisa ser destruído, né, que é a tese dos cleros, né, que o mundo seria destruído pelo juízo Todas final. as religiões, né? Não só clero. Todas as religiões têm, de certa maneira, isso. Mais próximo da gente, as religiões cristãs. Uhum. Mas não só elas. Sim. Né? Porque aí, ou seja, a transformação não vem de fora para dentro. Uhum. O mundo não vai melhorar e a gente melhora. Nós vamos melhorar e aí o mundo melhora. E o nós também não é imposto de fora. É a gente que quer melhorar. Cabe a cada um de nós nos melhorarmos, fazermos o bem. Quanto mais a gente for fazendo o bem e aí em coletividade fizermos o bem, o mundo automaticamente vai se transformar. É o contrário. Então não existe catástrofe, não existe nada disso que vai acontecer. Fim do mundo, não tem nada disso. Entendeu, Horácio? Essa é a grande diferença. A heteronomia é você seguir aquilo que vem de fora de você. A autonomia é aquilo que vem de dentro de você. É a liberdade. A liberdade plena é você fazer o que você quer, de maneira consciente. Mas de qualquer maneira, não, agindo no bem. Deus nos ensinou a fazer o bem. Como a gente é criatura dele, a gente segue o bem. A gente vai acabar aprendendo a seguir o bem. Tanto que quando a gente não faz o bem, a gente sofre. Não é alguém que impõe o sofrimento para a gente sente dentro de nós o sofrimento moral. Então, até a dor, o mal que nós causamos, impacta a gente. Quando você faz o mal, você sofre dentro de você. Não é alguém que te dá um castigo. Entendeu?
E numa visão mais ampla, nunca esquecer, essa vida que a gente está tendo aqui agora, ela é uma infância do espírito. A gente está começando. Quando a gente não encarnar mais, ainda vai ter muito campo pela frente. E você não vai precisar mais estar encarnado. Você vai continuar evoluindo como espírito somente. Trabalhando... Sí. Claro, es lo que acredito. Es lo que acredito. Então, vamos devagarzinho. Mas é isso daí. Eu acho que esse é o ponto mais certo, né? Para mim, o resumo todo da doutrina está nessa questão da autonomia, da conquista da autonomia moral que cada um de nós tem que fazer. Uhum. Esse é o ponto central do espiritismo, né? Realmente exercer a nossa liberdade dentro do bem, né? Que é a melhor maneira de se fazer isso. Ao mesmo tempo, não vai chegar alguém no mundo e vai falar, vocês estão tudo errado, eu estou certo, me sigam. Não vai acontecer isso. E nem salvar você. Não vai ter uma intervenção. Não vai ter uma intervenção desse tipo. Alguém vai chegar e falar, faça isso, faça aquilo. Vai ser cada um compreendendo e melhorando, evoluindo a sua moral para poder ter um mundo melhor. É, justamente isso. Não existe um salvador. Uma pessoa... sem salvadores, exato. Não existe um salvador. Você se salva. Somente. É você que se salva. Ao se salvar, o mundo se transforma. Sim, completamente. Uma coisa é você ajudar os outros, outra coisa é você salvar os outros. Salvar é você fazer por ela algo. Você não consegue fazer por ninguém alguma coisa. Essa acho que é a ideia mais dolorosa aqui. Eu não sei, para mim foi a ideia mais dolorosa, né? Saber que eu não consigo fazer nada por ninguém. Eu posso ajudar falando, ensinando, transmitindo conhecimento. Mas se a pessoa não quiser... Dona Miriam, a senhora ou usa telepatia ou abre o microfone. A senhora escolhe. Nós não temos o nível de telepata. Então a senhora abre o microfone. A senhora não abriu o microfone, dona Miriam. A senhora falou aí. Aí, agora sim. Muito obrigada. Devagarinho eu aprendo, tá vendo? A senhora, é que a senhora é uma excelente telepata. A gente não é, entendeu? Aí... Olha, tem que ouvir isso ainda, hein? Fala, dona Miriam. A gente vai aprendendo, né? Não é que você colocou que não dá para ajudar o outro. Não, dá para ajudar, não dá para modificar o outro, não dá para transformar o outro. Você pode proporcionar o conhecimento. Você pode proporcionar o conhecimento. Mas a escolha é dele. Mas a escolha, a vontade é dele. Para falar. É justamente isso. Você pode ajudar, mas não pode modificar. É um bom termo. É exatamente isso, dona Miriam. Você pode mostrar o caminho, mas você não pode caminhar. Caminhar por ele. Isso. Hoje eu ouvi uma história assim, ele dando um exemplo. Uma pessoa que estava muito ruim, caiu num buraco muito profundo. Mas ela não se machucou nem nada. Aí gritou por socorro, tudo, né? Aí uma pessoa estava lá para ajudar. Aí a pessoa fala assim, eu posso descer lá e buscar ela, carregar ela no colo e trazer aqui, mas ela está saudável. Então o que essa pessoa fez? Lançou uma corda. A corda, o que vai fazer? A pessoa vai ter que se esforçar para sair do buraco, né? E aí sim que ela vai conseguir sair do buraco. Então a gente pode dar corda para os outros, mas a gente não tem que puxar a pessoa, porque senão a pessoa não vai aprender a sair do buraco dela, né? Essa é uma mágica. E se a pessoa não consegue sair, você não vai sacar? Não vai ajudar ela? Sim, vou ajudar, dando a corda, ficando lá, dando força. Mas eu não posso fazer por ela. É que se ela cair no próximo buraco e ela não souber sair ela tem dele... que aprender. Dá no mesmo. Sim. E também não dá para você jogar. Quando alguém ajudar uma pessoa, pode até ser em atos materiais, assim, na vida material. Mas isso não traz o aprendizado, isso traz uma dependência de coisas externas. Você pode ser dependente. Você pode ficar sentado esperando alguém servir o seu prato. Ou você levanta, vai lá e se serve. Entendeu? Quer dizer, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Né? Então a gente adquire condicionamentos em tudo que a gente faz. A gente pode esperar
São dois condicionamentos diferentes. Um, eu fico sentado e espero que me sirvam. O outro, eu me levanto, vou lá na cozinha e me sirvo. As duas coisas resolvem. Só que uma depende só de você. A outra depende de alguma força externa que você não controla. Ninguém controla nenhuma força externa. Você pode ficar ali sentado o ano inteiro e não aparecer ninguém para te servir comida. Você vai morrer de fome, entendeu? Agora, se você souber levantar, ir lá e pegar a comida, aí você é autossuficiente, você é livre. Você não precisa de nada. Você não precisa obedecer ninguém, seguir ninguém, fazer nada. Essa é a autonomia que a gente busca, né? Sim. Bueno, vamos bien. Vou continuar aqui. Então, aí ele segue. Você saiu? Apagou a câmera? Não, é que eu tô olhando, o celular estava vibrando aqui, eu esqueci de desligar. Ah, tá. Vou voltar já. Todavia, afirma o Espiritismo, a transformação do nosso mundo, superando o predomínio do mal e abrindo nova era para a humanidade, não se dará por uma intervenção divina, mas pela adesão voluntária e consciente de cada ser humano, né? A autonomia estará estabelecida quando os indivíduos se reconhecerem livres e responsáveis, agindo de forma solidária ao seguir a lei presente em sua consciência e não obedecendo aos outros homens. Essa mudança de paradigma representa aquela modificação da disposição moral capaz de regenerar a humanidade, como previu Kardec. E Kardec, naquela época, eu falo que ele tinha brilho nos olhos, né? Ele via tudo isso com muito otimismo, porque ele estava num contexto ali tão luminoso, né? Praticamente o século das luzes, espiritualismo racional, espiritismo se desenvolvendo, né? Surgida na época em que os dogmas caíam no descrédito, a teoria espírita é moderna, progressista, liberal, adequada para extinguir os equívocos do velho mundo. Só um parênteses aqui, né, que esse progressista aqui não tem nada a ver com progressista político, tá? É outra coisa aqui. Adequada para extinguir os equívocos do velho mundo, de tal forma que não é o espiritismo que cria a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Assim, a regeneração da humanidade ocorrerá progressivamente pela conscientização do homem novo. Deste modo, a vocação revolucionária do Espiritismo está nessa mudança de paradigma quanto ao princípio moral. No entanto, o entusiasmo de Kardec não corresponde ao que hoje se divulga como sendo sua doutrina. Como bem viu o filósofo Herculano Pires, o Espiritismo tem sido considerado como uma seita comum, carregada de superstições. Aliás, essa parte aqui vocês todos têm aí, né? Eu posso parar de compartilhar, né? Esqueci. Muitos o veem como uma tentativa de sistematização de crendices populares, onde todos os absurdos podem ser encontrados, concluindo que, na verdade, os seus próprios adeptos não o conhecem. O Espiritismo, nascido ontem, nos meados do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que o atacam e o criticam. Pires, 79. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro Espiritismo. A teoria revolucionária dos espíritos está esquecida. Vocês querem que avance um pouquinho mais ou querem parar por aqui? Por mim, até umas 4h15 dá para ir. Tá? Paulo, Sim. ¿y cómo es que los espíritus permitieron también que aconteciera esto? Eu un planteo que me faço. Horácio, ¿No había instrumento? ¿Qué? Na Revista Espírita de 58, tem um artigo lá chamado O Falso Padre Ambrósio, né? E ali eles estão questionando por que os espíritos permitiram que um falso espírito falasse em nome de outro, né? E confundisse aquelas pessoas ali. E aquele espírito fala, tem hora que a gente não pode fazer nada quando os homens querem se divertir, né? Isso quer dizer,
os espíritos deixam que os homens tomem as suas decisões, né? Então, depois que Kardec morreu, houveram várias decisões, talvez uma falta de agilidade em manter aquilo que estava, né, que Kardec estava. Eu falo esto porque leí que Kardec falou que o espiritismo era o final, né? Es decir, ao máximo, donde venía de escalas de Jesús y de Jesús pasábamos del cristianismo, pasábamos al espiritismo. Pero ahí cae 160 años y fica vacío. Es un cuestionamiento que no consigo no hacerlo. Então, na verdade, não é que ficou vazio, né? Apenas a teoria original, né? A filosofia espírita original foi desviada por vontade dos homens ou por falta de agilidade em agir e manter aquilo. Mas eles continuaram se comunicando. Lo que decía Kardec era que el espiritismo era una obra de los espíritus, no de los hombres. Eso era lo que quería aportar. Por eso mi cuestionamiento, né? Mas percebe que mesmo sendo uma obra dos espíritos, entendê-la, compreendê-la e utilizá-la depende de cada um de nós. Você pode não querer ler, não querer estudar, não querer fazer nada. Então é um conhecimento que não vai ser usado. Tudo depende, se o livre-arbítrio é total. Depende de você. Se você não quiser usar, você pode fazer outra religião. E os homens, mesmo que foram enganados, porque assim, o espiritismo não é a base do mundo, né? Ele é uma opção que existe. Você não precisa ser espírita para evoluir moralmente. A gente tem que, né, ajuda a gente a conhecer os princípios. Mas tem muita gente que evolui no mesmo caminho que a gente e não é espírita, e nunca ouviu falar de Kardec. E isso acontece em todos os lugares. Então, no final, o conhecimento nos ajuda, que os espíritos trouxeram. Mas se você não quer usar ele, lembra? Livre-arbítrio. Conhecimento, razão, vontade, faculdades da alma, né? Razão, vontade, imaginação. Se você não quer usar ele, você não vai evoluir. Seja com conhecimento ou sem conhecimento, em algum momento você vai saber o que fazer. E você vai escolher o caminho do sofrimento. Você é livre para sofrer. O quanto você quiser. Por quantas vidas você quiser. Isso eu tenho claro. Pois é, mas aí essa escolha não é imposta por nenhum espírito. Nem o caminho do bem, nem o caminho do mal. A escolha é só do homem. Eu planteei um questionamento, como dizer, uma dissertação. No es que estoy diciendo que yo me voy a salir del espiritismo porque hallé esa cosa de que como los espíritus no permitieron, como ellos también permitieron. Mas no es que estoy hablando que me voy a salir del espiritismo, voy a dejar de ser espírita. Por eso. Mas se alguém permite ou não você fazer alguma coisa, você não tem livre-arbítrio, concorda? Se alguém tem que permitir você a fazer ou não alguma coisa, você não tem livre-arbítrio. Isso não existe. Os espíritos não proíbem ou permitem. Mas eu acho que ele está perguntando... Desculpa, Satira, acho que ele está falando no sentido assim, né, de como que os espíritos permitiram que a doutrina fosse desvirtuada, desviada. É isso, né? isso. Porque a doutrina não é comandada, os espíritos não comandam os homens. Sim. Mas Kardec falou que era uma doutrina dos espíritos. Então, mas a doutrina vem dos espíritos, só que para a gente entender a doutrina, ela depende do nosso trabalho, que tem que ser um trabalho metodológico, científico, tudo mais. Não é um trabalho individual, é a vontade de cada um. Sim, mas eu digo assim, como doutrina, né?
O que aconteceu? Depois que Kardec morreu e as teorias de Rostand tomaram espaço, deixou-se de fazer. Então, Kardec se baseava em milhares de espíritos e milhares de centros. Certo. Depois, um espírito falava uma coisa e o homem falava, ah, legal, é isso aí. Por isso que se desvirtuou tanto, entendeu? Mas o questionamento dele é aquele questionamento que a gente sempre faz. Por que que os espíritos deixaram que desvirtualizasse? Desvirtuar. Isso, Porque isso. a gente é humano, a gente não vai seguir aquilo que eles falam, a gente vai querer ter a razão, a gente vai querer entender aquilo. A partir do momento que a gente não entende, a gente faz aquilo que a gente acha que é bom ainda. A gente não tinha ainda compreensão para compreender. Não, por exemplo... As pessoas que não conseguiram Eles ir. não falam para nos É- conduzir. é O muito livre-arbítrio é uma coisa tão séria que ele é respeitado pelo pessoal. Por Perdão? exemplo, no caso da Gênese, que foi adulterada, ela não foi adulterada no mundo todo. O pessoal que seguia o Colavita, né? O que era o Kardec espanhol, o Colavita não mudou, não adotou a obra da Gênese adulterada. Então, aonde tinha a obra baseada na tradução do Colavita, as pessoas estudavam a Gênese original. Então, vê como uma questão de opção. Alguns seguiram para um lado, outros para outro lado. Isso depende de nós, não depende dos espíritos. Depende dos homens escolherem o caminho que querem trilhar. Sim. E aí, Né? se a gente volta no comecinho aqui, que ele fala, né? Quando a humanidade está pronta, né? E o Paulo Henrique tem falado que nesse momento em que começou-se a buscar novas respostas, a voltar para o passado e tal, os próprios espíritos vieram e apontaram, né? Procure tal coisa na obra. Então, eles deram uma dica ali, né? Eles ajudaram a voltar ao Ajudaram. caminho. Mas se o Paulo falasse, não vou lá olhar não, deixa para lá, pronto, já não tem o céu e o inferno autêntico. Já ia dançar. Se o Paulo fala e o Lucas fala, isso aí é bobagem, vamos deixar para mais adiante, pronto, já não tem o céu e o inferno de novo. Depende do homem, não depende dos espíritos, eles não comandam a gente. Nós nos comandamos sempre, em todas as circunstâncias. Ou a gente se deixa comandar por eles. Aí você está se deixando, você está seguindo por opção eles. Mesmo assim, a decisão é sua, nunca deles. Eles não têm poder sobre nós. Ninguém tem poder sobre ninguém. Sim. A grosso modo, você vai pensar no livre-arbítrio. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. Até para errar, você é livre. Se a gente utilizar esse pensamento dele, a gente pensa, por que Deus permitiu? Não é verdade? Porque, assim, Justamente. Né, se aconteceu, né, o poder maior vem sempre de Deus. Então, assim, se ele permite que você tenha todas as decisões da sua vida, já nenhum outro, nem ninguém, nem nada pode interferir nisso. Justamente. Se Mas nem Deus perfeito, controla a Carmen, gente, né, perfeito. Carmen? Ninguém mais Perfeito, controla a Carmen. gente. É isso aí. Né? O único problema são as leis que ele criou. Assim como você não consegue ir contra a lei da gravidade, você não consegue ir contra, por exemplo, se você cometer um erro, você vai sofrer. Se você abusar de cometer um erro, adquirir uma imperfeição, é uma lei de Deus. Você vai ter o sofrimento. Não adianta querer dizer que você não vai ter. Não, vou testar. Pode testar, mas o sofrimento vai vir. O sofrimento moral aparece. Porque é uma lei. Isso não é opcional nem uma escolha do homem. Não existe nenhum homem que pode revogar essa lei. Entendeu? Aí a escolha é sua. Mas eu estou sofrendo muito. Você que está escolhendo sofrer. Você que se mantém no sofrimento. O dia que você se melhorar, você sai do sofrimento. Você está indo contra a lei de Deus. Experimenta se jogar do 10º andar do prédio. A lei da gravidade não vai mudar. Não, ela não vai mudar. Você vai cair. Se não tiver nenhuma rede lá embaixo, você vai se estabacar no chão. Mas o Satido, esse sofrimento Travou. proveniente de escolhas. Travou. Minha conexão está ruim.
Tá. Experimenta desativar o seu vídeo para falar só por voz. Tá. Agora ficou bom, tá. Oi. Então, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que perguntam assim: até que ponto a espiritualidade interfere na nossa vida? Aí a resposta é: interfere em todos os pensamentos, nos Sim. intuindo. Então, Intuindo. eles interferem sim, nos enviando intuições e pensamentos. Cabe a nós fazer as escolhas certas. Escolher equivocado gera o sofrimento, não é isso? É justamente isso. É que assim, quando a gente diz que você não pode ser comandado, nós não somos comandados, o livre-arbítrio é nosso, é o seguinte: uma pessoa que eu gosto muito pode chegar para mim e me sugerir uma asneira, uma coisa completamente errada. Eu faço se eu quiser. A responsabilidade é minha. Eu posso não fazer. Mas isso é óbvio, não é uma coisa, como nós não temos todo o conhecimento e evolução moral, a gente pode se equivocar, a gente pode seguir um condicionamento, a gente pode não ter suficiente inteligência, não ter compreensão naquele aspecto, não ter suficiente razão, né? Compreensão estar aprendendo. Aí a gente erra. Errar não é ser imperfeito. Errar é normal, faz parte do aprendizado. Agora, se você escolhe ficar naquele erro várias vezes, mesmo conscientemente, você vai sofrer. A escolha é sua. Se alguém chega ao teu lado e te manda ir para aquele caminho de sofrimento e você vai, mesmo assim a escolha é sua. É sempre a escolha. O que você falou, a escolha é sempre nossa. Então, quando ele diz que não interfere, que interfere, é no sentido que ele falou. Intui, aponta, sugere. Isso não é comando. Sugerir não é comandar. Ah, mas eu posso me deixar comandar. Tem gente que se deixa comandar. Sim. Tanto pelas ideias dos quanto espíritos. mal, né? Ouviu? Conseguiu ouvir? Não. Sim, sim. Assim, né? Porque senão não existe livre-arbítrio. É o que a Carmen falou. Y depende, no, que quería hablar, también depende de tu grado de evolución de la persona, ¿no? Del Sempre. espíritu, la escolha. Sempre. Sempre Ademais. depende do nosso grau de evolução. E isso daí é igual para todo mundo. Todo Claro. mundo vai evoluir a partir do momento que foi dada a existência para o nosso espírito. Se eu não sou tão evoluído quanto você, é porque eu estou há menos tempo aqui. Ou porque eu fiz escolhas também equivocadas, e mais vezes. Depende disso. Sempre disso. Não existe um roteiro igual para todo mundo. Cada um segue o seu roteiro. Pelo seu esforço. Pelo seu mérito, né? Que é o termo que é usado. Você evolui pelo seu mérito. Nunca pelo mérito dos outros. Ou pelo comando dos outros. Não adianta. Né? Verdade. Isso aí. Vai. Bom, gente. Então, acho que por hoje, né? Paramos aonde? Encerrando. Paramos no Deste modo a vocação, né? Acho que perdi a janela aqui. Peraí. Acho que foi, né? Nesse parágrafo, né? Deste modo a vocação revolucionária. A teoria revolucionária dos espíritos a teoria está certa, embaixo. Não se dá. Tá. Legal, então. Próxima bom, parte então. a gente continua. A gente segue. Tá bom. Até mais Obrigada, a todos, gente. então. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado. Obrigado, obrigado. Tchau, Horácio. Tchau, Carmen, Mari. Tchau. Tchau, tchau. Prazer. Crianças. Tchau. Prazer. Boa noite.